Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos começar mais um dia na presença do Senhor, adorando a Ele, consagrando o dia a Ele. Hoje nós vamos declarar juntos a palavra que está aqui em Mateus capítulo 3, amém? Que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura, alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. E ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados todos por João no Rio Jordão. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmo dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo-lhe mesmo, destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem preciso ser batizado por ti. Vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Em seguida uma voz disse: este é meu filho amado, a quem muito me agrada. Aleluia, glória a Deus. Amados, Mateus capítulo 3 nos conta a respeito de João Batista, um profeta, que foi levantado por Deus para preparar o caminho para que Jesus ele viesse. Jesus, quando aqui a palavra de Deus está dizendo que ele preparou o caminho para que Jesus viesse, você vai ver que a diferença de nascimento deles era muito pequena naturalmente. Se você for estudar as escrituras, você vai ver isso. Mas algo espiritual aqui o Senhor está nos mostrando, tá? Jesus, mesmo com a idade muito próxima de João, tá? Jesus foi escondido durante um tempo por Deus. Jesus não foi revelado, ele foi escondido pelo Senhor. Jesus, durante todo esse tempo em que ele estava escondido pelo Senhor, Jesus estava sendo preparado pelo próprio Deus para que ele cumprisse o seu ministério, cumprisse o seu chamado e cumprisse a vontade de Deus, estabelecendo então o reino de Deus sobre a terra. Nós precisamos entender que João, ele foi um homem levantado pelo Senhor para anunciar o arrependimento antes de Jesus. Em todo o tempo, João levantou e confrontou o pecado, confrontou o espírito religioso, confrontou o sistema religioso e anunciou a palavra de arrependimento. Ele disse: deem frutos que mostrem e evidenciem arrependimento. As obras de vocês são em vãs. As obras de vocês são vãs. As obras de vocês nada dizem a respeito de quem realmente Deus ele é. Então,
Aqui, nós precisamos entender 2 pontos que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. O primeiro ponto é que o Senhor levanta pessoas para anteceder o cumprimento de algo. Deus levanta pessoas para anteceder o cumprimento da sua palavra. Amém? Ele levanta pessoas que vão anunciar isso. Ele levanta pessoas que vão proclamar isso. E então vai chegar um tempo aonde aquilo que o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor declarou antes por meio da sua palavra se cumprirá. E aí você vai ver, né? Olha a mudança de chave aqui, né? Do versículo 12 para o versículo 13. Olha aqui. Olha aqui. A virada de chave do verso 12 para o verso 13. Então vem Jesus. E ali, a partir dali, Jesus ele é apontado por João. Jesus ele é apontado por João. Jesus é apontado, é esse. É esse em que eu disse para vocês. Eu estou batizando para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então, quando chega esse tempo de Jesus ser revelado pelo Pai, de Jesus ser apontado pelo Pai, através da vida de João, porque João foi um instrumento de Deus para apontar Jesus. Então, quando João, ele aponta para Cristo, se é revelado o cumprimento da palavra de Deus, daquilo que saiu da boca de Deus. Amados, nessa manhã, a minha oração é para que você entenda o tempo em que nós estamos. Às vezes nós temos muita dificuldade de entender os tempos. Às vezes nós temos dificuldade, nós estamos tão presos nas nossas emoções, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos sonhos pessoais, que nós esquecemos quem somos em Deus e nós esquecemos para que estamos aqui e por que estamos aqui. João, ele, o tempo todo, se você for olhar aqui em Mateus 3, está te contando como ele se vestia, o que ele comia, como ele se comportava. Hoje, se você for olhar para isso, né, para esse comportamento, para essa vestimenta, para o que ele comia, você vai chamar ele de louco. Naquele tempo não é diferente, também chamavam ele de louco, de desequilibrado, que confrontava o pecado com uma mensagem diferente do que era anunciado. Deixa eu te dizer, Deus não é um Deus comum. Deus não é um Deus comum. Deus não é um Deus que vem com uma mensagem para que todos aceitem. Não. Deus não está preocupado com as pessoas aceitarem ou não a sua palavra. A sua palavra é e ponto. Muitos não aceitaram a mensagem de João e muito menos a de Cristo Jesus. Mas ambos não sendo aceitos, não mudou o que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer. Então, nesse tempo, que você se atente aos tempos, entenda quem tu és, para o que você foi chamado aqui e o que você está fazendo aqui nessa terra. Amém? Que nesse tempo se desperte isso em você e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar com você no seu íntimo, no íntimo do seu coração. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor amado, pela tua palavra, pela tua verdade, pelo teu amor. Pai, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, Pai, menos de nós e mais de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Perdoa, Senhor amado, toda a iniquidade que ainda carregamos e que não foi arrancada pelo machado. Nessa manhã nós queremos te pedir, ó Deus, para que o machado seja posto à raiz e que venha arrancar toda a iniquidade, que tem evidenciado os frutos que não agradam o Senhor, Pai. Nós pedimos a Ti, ó Deus, Pai,
que nós possamos ser uma árvore que evidencia fruto de arrependimento, Pai. Frutos que condizem com o arrependimento, Pai. Que nós possamos, ó Deus, anelar o nosso coração ao Teu, Pai. Que o nosso coração esteja direcionado por Ti, Pai. Direcionado pelo Teu Espírito, ó Deus. Que possamos nos render a Ti todos os dias da nossa vida, entendendo quem Tu és, Pai. Quão maravilhoso Tu és, quão grandioso Tu és, quão poderoso Tu és, ó Pai. Nós nessa manhã, ó Deus, entregamos o nosso coração ao Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, Te louvando, Te engrandecendo, Te adorando, Pai. Nós colocamos esse dia diante da Tua presença e pedimos o Teu governo, Pai, e o governo do Teu doce Espírito, Paizinho. Nós entregamos a nossa família, o nosso trabalho, os nossos irmãos, Papai, aqueles que nos perseguem, Pai. Nós entregamos aos Seus pés, ó Deus, e pedimos, ó Deus, para que o Senhor intervenha sobre cada um. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que o seu dia seja incrível, debaixo da graça, da plenitude, da comunhão com o Espírito. Entenda que só cabe a você entregar tudo a Ele. Eu posso te ensinar, eu posso falar com você, eu posso te dizer antes de qualquer coisa, antes de ser chamada para anunciar a palavra de Deus, antes de ser chamada para estar aqui. Eu tenho uma identidade de filha e eu precisei me render a Deus. Eu precisei me render ao Senhor. Eu precisei colocar o meu coração diante dele e dizer: Pai, Tu és o primeiro na minha vida. Eu me coloco diante do Senhor. Antes de tudo, eu precisei entregar tudo ao Senhor. Entregar o meu coração, dizer para Ele que eu era totalmente dependente dele. E assim eu prossigo dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti. Nós precisamos entender que antes de qualquer vocação, antes de qualquer chamado, antes de qualquer ofício ministerial, nós somos filhos. Jesus, Ele revelou essa identidade para nós. Isso é o que importa. Estar com Ele é mais importante. Viver com Ele é mais importante. Ter intimidade com Ele é mais importante. Antes de qualquer coisa. Então, que nessa manhã você viva isso. Que nesse dia você viva isso. Amém? Em nome de Jesus. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa os sininhos das notificações para você estar recebendo aí as orações e as lives aqui do canal. Lembrando que segunda-feira nós temos live às 8 horas. Hoje, segunda-feira, nós temos live às 8 horas, live de ensinamento. Então eu espero vocês aqui no canal. Até mais tarde, em nome de Jesus.